Caras e caros, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Contestação Espírita. Hoje a bicharada tá solta, tá no sentido assim de bicho, mesmo que eu vou começar com os bichos aqui, e fábulas, e terminar com outros lá no final, tá? Não saiam daí, tá? Tá- daqui a pouquinho, depois da vinheta. Até mais, gente. Por que eu tô falando de bichos e fábulas? Porque é o seguinte, eu vou começar aqui com, ó, vou fazer a rápida biografia dele. Ele nasceu em 620 a.C. em Nesebar, não sei se eu pronunciei direito, a cidade atualmente fica na Bulgária. Ele faleceu em 564 a.C., AC, né? Em Delfos, na Grécia. Tá? Estou falando de Êxopo, que foi um escritor da Grécia Antiga, e a quem são atribuídas várias fábulas populares. A mais famosa é aquela que vocês devem conhecer, da cigarra e da formiga, que ficou popularizada aqui para a gente no Ocidente pelo poeta e fabulista o Jean de La Fontaine, também conhecido como João da Fonte. Né? Engraçado, né? A gente não traduz nome, né? João da Fonte. Porque, imagina, eu estou pensando aqui no Guilherme Sacode Lança. Sabe quem é o Guilherme Sacode Lança? É o William Shakespeare. Mas, enfim, ainda bem que a gente não traduz os nomes. O Alexandre tá rindo ali. Mas, enfim, é o Jean de La Fontaine, que popularizou essa fábula da cigarra. Bom, vocês lembram como é que é essa fábula? Alguém quer comentar? Pode falar. Rapidamente, né? Claro. A fábula conta a história das formigas que trabalham durante todo o verão e de uma cigarra que, enquanto as formigas estão trabalhando, ela está cantando, ela está fazendo o lazer dela, que na verdade ela não se esforça para juntar mantimentos para o inverno, e aí quando chega o inverno ela vai pedir guarita para as formigas, e as formigas que não são cristãs negam para ela. Isso, eu vou tocar nesse ponto daqui a pouquinho. Quem traduziu para o português essa fábula foi o. Bom, vocês devem ter ouvido lá na época, na nossa época de literatura, no ensino médio, o Manuel Maria de Barbosa Ledoado Bocage, o Bocage, tá, que era um poeta português. Ele que fez a tradução para o português. E vou pegar só, vou ler aqui o finalzinho, tá? Que na hora que a cigarra já está batendo na porta do formigueiro. Aí eu vou ler aqui tal como o Bocage traduziu. Então, amiga, diz a cigarra, prometo a fé da animal pagar-vos antes de agosto, os juros e o principal. A formiga nunca presta, nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão, em que lhe davas? A pedinte, ela pergunta. Responde a outra, eu cantava, noite e dia, a toda hora. Ó, oh, bravo, torna a formiga. Cantavas? Pois agora dança. Assim, o famoso. Ah, é? Então agora, Playboy, aumenta o som, fi. Você ficou aí só no batidão, aí na hora da prova, ah, professor, o que eu faço? Não, aumenta o som agora, Playboy. Eu tenho vontade de falar isso às vezes com um cara que fica cabulando o tempo todo. Mas enfim, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: vamos lá, vocês vão ter que se posicionar, hein? Vocês vão ter que abrir o microfone e falar. No hipotético segundo turno aí, dois candidatos, qual camisa vocês vão vestir? Hashtag somos todos formiga ou hashtag somos todos cigarra? Eu E acho aí? que eu sou mais formiga. Hashtag somos formiga. Vamos Eu, lá. eu, eu... Ai, não sei. Ixi, eu quero segundo turno. Segundo turno você Eu tem que sou escolher. mais conservador, eu acho mais. Eu vou ser hashtag cigarra. Valeu? Difícil, hein? Eu sei. Difícil, Eu, difícil. eu sei. Ah, eu acho que eu vou mais na Nossa. formiguinha. Alexandre é formiga total. Carla. Eu, por enquanto, eu estou cigarra. Ah, tá. Então, eu vou deixar vocês mudarem de opinião até o Mas eu final. gosto mais da vida de formiga. Tá, eu vou aqui. A Cláudia falou um negócio legal, que assim, a formiga não é cristã. Eu vou aqui pegar uma passagem evangélica.
Mateus 6, 19 e 20, que diz o seguinte, bem a cara assim, né? Meio que Jesus falando para as formigas. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Tá, tem essa passagem, eu acho que eu tenho uma outra aqui, se alguém quiser comentar. Enquanto isso, eu vou que é Lucas, capítulo 12, versículos 22 e 23. Vou ler aqui para vocês. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. E uma última passagem que eu quero trazer para vocês, ou seja, não falar que é cristão ou não, se vocês quiserem mudar o voto à vontade, tá, gente? Enquanto isso. É João, capítulo 6, versículo 27. Deixa eu ver se eu pego aqui direitinho. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Ou seja, ó, aprovado. A garantia sou de Jesus. Eu penso que também, assim, né, que a gente tem os dois lados, né, assim, que para se analisar. Por isso que é difícil, né, porque é o lado da pessoa que trabalha e se esforça e o lado da criatura lá que está mais porque, mas aí é que tá, né? Eu fiz um trabalho com os meus alunos, porque a gente trabalha com um programa que chama o Líder em Mim, e aí a gente fez um trabalho com esta fábula, né? Para discutir mesmo, para as crianças discutirem essa questão e tal. E aí eles quiseram mudar o final, porque eles acharam que não era justo, porque na verdade a cigarra, e eu achei muito legal eles chegarem nisso, porque eles falavam assim, a cigarra, ela alegrava, ela tinha um papel, era não é que ela estava fazendo uma coisa que não, é da natureza dela cantar. Então, era o papel dela, enquanto a formiga é da natureza dela trabalhar. Então, talvez elas podiam fazer um ganha-ganha, porque tem os hábitos, né? E aí tem o hábito ganha-ganha. A formiga dava comida e a cigarra alegra com a dança. E aí eles mudaram o final e nós fizemos um teatrinho, ficou super legal. Mas eu achei legal isso, porque para eles, né, foi muito tranquilo de entender que não é que o fato da cigarra cantar não é uma coisa que é ruim, mas é da natureza dela. Então, às vezes, a gente precisa respeitar um pouquinho a natureza de cada um, né? Mas é uma escolha que você fica pensando que você tem esses dois lados aí. Não, então é o seguinte, eu vou perguntar para vocês. Deve ser os ares aí do Vale do Paraíba. Teve um cara que nasceu em Taubaté que também mudou o finalzinho, o tal de Monteiro Lobato. Ele fez exatamente isso. Que acho que na voz de quem? Acho que não sei se ele colocou na voz da Emília, que é uma boneca, né? Então, ou seja, tá ali para alegrar. A Emília fez essa mudança, falou, não, mas a cigarra tava ali para divertir. Esse canarizinho toma as dores da formiga. Não, imagina, mas aí ficou a briga entre a Emília e a Narizinho, mas o Monteiro Lobato já tinha feito isso. Deve ser os ares aí do Vale do Paraíba, que influencia. Mas tem um outro cara aqui que eu vou ler, que eu também, que é o seguinte, o 1997, Léo Jaime, Rock Estrela, que ele fala, mas eu acredito que ninguém tenha vindo para o mundo a passeio. Nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados, aquele número mágico que a gente sempre fala. Vocês acham que tem muitos espíritos que estão aqui a passeio nesse planeta? Eu acho que tem muitos que veio a passar raiva. Eu acho que a maioria, cara. Essa, para mim, eu vou falar de mim, né? Eu tenho muito forte, assim, pessoalmente, o sentir que eu preciso
correr atrás, né? Já falei isso aqui outras vezes. Então, por natureza, já que a Cláudia citou a natureza, eu tenho a tendência de achar que eu tenho muito a fazer ainda, né? E acho, passados 47 anos, que, segundo Fischer, eu acho, a tendência é sempre o equilíbrio, né? Quando as coisas estão muito díspares, a tendência delas é se equilibrarem. E eu acho mesmo que a gente tem que ter a atenção no nosso cotidiano para manter as coisas equilibradas, sabe? Aquele cara do pratinho que vai lá, gira o primeiro, depois volta para girar o último, e vai. Porque a gente é múltiplo, a gente tem várias funções, então acho que tem que ter o espaço da alegria, o espaço do trabalho, o espaço do lazer, tem que ter o espaço de todos dos relacionamentos, essas coisas todas. Só que a gente é humano, né? Então, invariavelmente, a gente olha para aquilo que está mais defasado, né? Então, naturalmente, a gente acaba pesando a mão para um dos lados, quando o ensinamento diz justamente que a gente deveria manter em equilíbrio. Você ia falar alguma coisa, Ale? Você abriu o microfone naquela hora? Eu acho que tudo depende da intencionalidade, né? É lógico que quando você tem o trabalho com a intencionalidade de acúmulo de bens materiais é uma coisa. Quando você tem o trabalho, e é só através, o trabalho dignifica, né? Tem aquele velho deitado, né? Quando você tem um trabalho com uma intencionalidade de um bem maior, né? Você está acumulando justamente as riquezas intangíveis, né? As riquezas que não são aqui da Terra. Então, depende muito do ponto de vista, né? É a mesma coisa se a gente for fazer uma comparação também, aquela parábola do, do mestre que foi viajar e entregou 10 denários na mão de um, 5 no outro e um no outro, né? E o de 10 multiplicou para 20, o de 5 entregou 10, um ficou com medo e enterrou, né? E aí, no final das contas, todos sabemos, né, que ele até fala, servo ingrato, então vai queimar na chama do inferno com enxofre. Não é tão trágico assim, né? Mas a gente sabe, né, que só através do trabalho que a gente vai poder seguir adiante, né? Não tem outra forma. E tudo para mim acho que vai na intencionalidade. Se há uma boa intencionalidade, o trabalho ele dignifica. Se não há, aí sim a gente incorre no erro da visão material, né? Você me fez lembrar de Raimundo Fagner agora. Sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, como é que é? Se mata, se morre, alguma coisa assim. Carla, se levantou e Sidney, emenda na sequência. O trabalho é toda ocupação útil, né? O problema é que a humanidade acha que trabalhar é só quando você é remunerado. Então, muitas pessoas trabalham, mas por não serem remuneradas ou não serem bem remuneradas, não é considerado um trabalho. Como a Cláudia falou da formiga e da cigarra. A natureza da cigarra era cantar, alegrar. Era um trabalho. Ela não ficava deprimida, né? Porque quem não trabalha dá trabalho. E aí, quando o Sidney falou do equilíbrio, a gente vê as polaridades também. Onde tem um folgado, tem um sufocado. Então, a gente tem que estar sempre procurando observar se também a gente não quer fazer tudo e tirar a responsabilidade dos outros. E a gente lê sobre a lei do trabalho, né? Porque o trabalho é uma lei. O que a gente está produzindo? O que nós estamos fazendo? Né? Até os nossos pensamentos trabalham. Então, agora a questão é, eu sou parasita social? Eu acho que você vai entrar nesse tema, eu entrar nisso depois. Então, é algo que a gente precisa pensar. E aí entra justamente nisso que o Alexandre falou, da intencionalidade. Porque se for fazer por comparação, perto da espiritualidade, a gente também não faz nada. E aí também tem a parte cultural,
né? Eu percebo assim, na minha família, a gente valoriza bastante o trabalho, porque quando eu era criança, meu pai ficou muito tempo desempregado. E ele procurava emprego todos os dias, ele não conseguia. E aí, depois, né, a gente dá muito valor para o trabalho. Tudo que, para a gente foi uma alegria muito grande quando ele começou a trabalhar. Então, a gente carrega o trabalho como algo bom. Já a família do Daniel, eu já falei para vocês que a gente é totalmente diferente, né? Eles acham o trabalho algo ruim. Tudo que é ruim é relacionado ao trabalho. Até as doenças que eles têm. Ah, porque eu trabalhei muito. Já saía para trabalhar reclamando. Ah, porque hoje tem que trabalhar. Ah, porque eu vou ficar doente após o trabalho. Então, assim, depende da cultura também, da família, né? De como a pessoa vê o trabalho e como que ela passa o trabalho para os filhos, né? Para a sociedade. Então, a gente tem que ver o trabalho como forma de evolução e algo bom para o nosso planeta e para a gente também, porque a gente só se desenvolve através dele, né? Eu acho que você vai chegar nisso, mas eu tenho a sensação que a gente está vivendo uma era em que as pessoas fazem só o suficiente, o básico, entende? E eu ando numa fase de reavaliar as coisas que eu tenho feito e acho que o segredo está justamente em você fazer o máximo possível, ou o melhor possível, entende? Porque quando você se acostuma com o básico, com a escassez, com o que é possível fazer, você se contenta com pouco, você acha que tudo está bom. Então, essa ambição, e não digo ambição financeira, não, é ambição de conhecimento, de evolução, de motivação também. Eu acho que a gente não deveria se contentar com o básico, sabe? Se contentar com o básico é ser medíocre. E ser medíocre é pouco, entendeu? Então, assim, não existe resultado excepcional para quem é medíocre, em parte alguma. Então, você não vai ser feliz se você se contentar com o básico, você não vai ser próspero, você não vai ser uma boa pessoa, se você se contentar apenas com o básico, entende? Embora eu acho que culturalmente a gente tem essa tendência de fazer só o suficiente. Eu não sei se vocês já foram para o Nordeste, e aqui eu vou entrar numa área que talvez me condene depois, mas você percebe nitidamente isso, que as pessoas fazem o suficiente para o dia, para o almoço daquele dia. Não existe um plano e fala assim, eu vou garantir minha tranquilidade aqui, né? Trabalhe até o suficiente para fazer o dinheiro do dia, entende? Aí, mas e amanhã? Não, amanhã a gente vê. Então, para minha personalidade, por exemplo, seria impossível viver dessa forma, entende? E é muito sofrido quando você vive na escassez, porque você quer se movimentar, você quer realizar coisas e você fala assim, cara, não tem como, né? Então, quando você tem pouco conhecimento, pouca evolução, pouco, quando você tem pouco, aí você vive uma vida medíocre. Então, eu penso assim, né, que depende, eu acho que o melhor nem sempre é eu tenho que dar eu tenho que procurar. Não, às vezes você dá o seu melhor, mas o dar o seu melhor envolve amor, envolve paciência, envolve compaixão, né? E o Chico diz isso, né? Feliz é aquele que entende que, que é fácil viver com o básico, com o simples. Então, quando o Sidney fala de uma pessoa que busca fazer, talvez a questão dela não seja justamente não progredir, talvez seja o suficiente, e ela é feliz daquele jeito. Então, assim, é isso, né? Eu acho que tem a ver, eu entendi o que o Sidney falou, né? Que tem a ver com a personalidade dele, né? Mas muitas vezes as pessoas, eu acho que a ambição
ela é uma coisa muito positiva, mas ela também é negativa. Agora, tem pessoas que aquilo que a gente julga, nossa, fala assim, nossa, como que essa pessoa consegue viver desse jeito? Mas para ela é suficiente. E ela sabe que ela vai conseguir ter o próximo, porque ela tem tanta fé, ela acredita. Eu não estou falando, e aí entra a questão da intencionalidade, né? Porque é lógico que uma pessoa que tem a intencionalidade de ser um encostado, né? Como a gente fala, porque, por exemplo, quando a gente viajou lá para o Nordeste, dando esse exemplo, o que a gente percebe é que culturalmente é diferente, né? Então, assim, eles fazem as coisas no tempo deles. E assim, a gente que é desesperado, né? O Alexandre pediu um suco lá que o cara demorou 100 anos. E o Alexandre falava assim: e meu suco? Ele falava: já vem, meu rei. E não veio nada. E depois de 2 horas que ele foi lá buscar o suco, mas assim, o cara tava em paz, o cara tava tranquilo. E aí nós fomos visitar uma fazenda de cacau e o cara falou que ele era o único baiano que tinha tido um ataque do coração, porque ele tinha um quê de paulista, né? Porque ele era desesperado, ele não aguentava. Então, eu penso assim que será que as pessoas estão erradas? Porque minha irmã, por exemplo, quando ela mudou para Curitiba, e ó, nós estamos falando do sul do país, nós não estamos falando do Nordeste, não. A minha irmã estranhou completamente o ritmo de trabalho deles lá, porque aqui trabalhava muito, 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 então ela trabalhava numa empresa pequena e que tinha muitos clientes, e lá ela entrou numa empresa grande que tinha muito menos. E aí, se ela, por exemplo, quisesse trabalhar na hora do almoço, eles achavam ruim com ela, eles não deixavam, porque eles tinham o hábito de ir na hora do almoço, todo mundo desligava tudo, todo mundo saía. 5 horas da tarde, desligava o computador e todo mundo saía. Minha irmã falava assim: nossa, gente, mas é muito diferente do jeito que a gente pensa. Mas é uma questão cultural. E não só uma questão cultural, às vezes é uma questão simplesmente do necessário e aquilo que a pessoa acha que é o suficiente para ela. Sinceramente, eu ando pensando assim que feliz mesmo é quem consegue ficar feliz de pelo menos ter feito o almoço, entendeu? E depois a janta a gente pensa. Por isso que eu falei que eu tô cigarro, não tô formiga. Mas eu acho assim, as nossas necessidades são básicas, né? Você só vê gente rica dizer assim, né? Que fala assim, mas eu só preciso do básico. O básico é um apartamento bem localizado, uma chácara imensa, né? Não, mas a gente só tem o básico e tal, não sei o quê. É que a gente, querendo ou não, é privilegiado, né, cara? A gente tem um teto, a gente tem alimento. Então, o que a gente chama de básico não é básico nesse país periférico que a gente vive, né? Isso sem falar dos africanos, né, que vivem em condições muito piores do que a gente, né? Eu acho que eu já citei aqui, vocês lembram? Vocês assistiram aquele filme do menino que controlava o vento, alguma coisa assim? Que é incrível, é um menino que depois deu palestra no TED com 14 anos e tal, porque ele, na ânsia dele de criar energia para o vilarejo que ele morava, ele lia manuais de elétrica e eletrônica e conseguiu fazer um moinho de vento para gerar energia para a aldeia que ele morava. No espectro deles lá, aquilo é de uma, você entende, é uma sabedoria, mas muito além do ambiente em que ele vive, né? Que ele vivia. Tanto que ele conta na palestra do TED que ele achou estranho, porque para dar a palestra no TED, ele teve que viajar e ficou no hotel pela primeira vez na vida e dormiu numa cama. Então ele não sabia como que era dormir numa cama. Então, a gente tem acesso à informação, a alimento. O Brasil é um país riquíssimo de alimento, né? Aqui tem árvore frutífera na rua, né? Outro dia o Alexandre comentou sobre isso. E a gente é abundante. Então, a gente poderia viver com o básico, mas eu acho que tem isso. Você se contentar com o básico
não significa não trabalhar, né? Não significa não construir, não significa não evoluir. Significa que você não é ambicioso no sentido tacanho da palavra. Mas se você, a gente comentou aqui sobre pessoas que vieram a passeio, eu tenho uma nítida impressão de um irmão meu que morreu um mês antes do meu casamento, que ele veio no mundo a passeio, porque se você olhar, ele não construiu nada efetivo, entendeu? Então você fala assim, mas e eu me culpo por isso, de falar assim, cara, eu não quero chegar no final e falar assim, mas o que você fez, peão? Eu falo assim, não, eu só vim aí, eu não, pra falar a verdade, não fiz nada, não. Entendeu? Se alguém vier me perguntar depois, seja quem for, e falar assim, não, pra falar a verdade, eu não fiz muita coisa, não. Cara, isso para mim é inaceitável, entendeu? Para mim, né? Então, quando eu falo não, em se contentar, eu acho isso. A gente tem o básico, tem que ficar feliz com isso, tal, não sei o quê, mas isso não é o suficiente, especialmente no conhecimento, né? Acho que se a gente se contentar com o básico de conhecimento, a gente morre ignorante. Eu anotei 3 coisas que vocês falaram aqui. Vou pegar o gancho de você, depois 2, na verdade, eu anotei uma terceira. De certa maneira, uma anotação minha. Eu estava conversando um outro dia com um colega meu aqui do departamento. Ele é o responsável por lecionar economia. Então, ele conhece Adam Smith, conhece Karl Marx, todo esse pessoal aí. Eu perguntei para ele se ele estava acompanhando aquele francês, não sei se vocês conhecem, o Thomas Piketty, que lançou, bombou ultimamente. Eu falei, cara, me deu um insight outro dia que, do mesmo modo que a ONU fez a Declaração Universal dos Seres Humanos, deveria ter uma declaração do que é o básico para a humanidade. Cara, isso aqui tem que ser direito fundamental de todo ser humano e o Estado tem que garantir. Mas existe. Então, e acima disso, nós vamos taxar. Nós vamos tacar o imposto. Ah, eu quero ter o básico, né, entre aspas, que o Sidney falou, que é o apartamento no céu. Cara, não, isso não é básico. Segundo a declaração, que tem esses países signatários, não, isso é além do básico. Então nós vamos te taxar, nós vamos sobretaxar esse seu negócio. Enfim, foi uma ideia que eu joguei para ele, falei, cara, aí eu peguei até, aí eu lembrei da Carla, falei, cara, isso é um chiclete acadêmico, não foi um chiclete moral. Isso é um chiclete acadêmico, vai mascando isso aí e vai lá para frente. Sidney, pode falar, para não perder o gancho meu aqui. Não, mas se você lê os tratados da Convenção de Genebra, da ONU, que veio em seguida, do Médecins Sans Frontières, do SUS, Do SUS. todos esses tratados globais, filosoficamente, eles são lindos. Eles são a síntese daquilo que seria uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, sem ser socialista, né? E se você lê cada um desses tratados, você fala assim, cara, isso aqui é incrível, vamos implantar? Só que não implanta por conta da nossa ganância, né? Da nossa pequenez humana, né? Mas, se a gente lê todos esses tratados, cara, de novo, não tem nada de religião, né? A gente está falando de tratados comerciais, estatutários, de boa convivência social global. São lindos, são incríveis. Você fala assim, teve um conjunto de mentes pensando nisso aqui, e olha no que os caras chegaram. É incrível. Eu convido todo mundo a ler, sem compromisso, sem pressa, mas é incrível. Se você ler, você fala assim, cara, é nesse mundo aqui que eu quero viver, entendeu? E só que a gente desvirtua, né? Como a Cláudia falou outro dia, e eu acho que a gente é muito, muito burro. Vou fazer 2 depoimentos aqui rapidinho. Uma vez eu estava num churrasco, nós estamos falando dessa questão aí do Nordeste, Sul aqui, paulista tal. Acho que a questão é cultural e geográfica também. E tinha um carioca. Ele falou, eu sou carioca, da Gema, tudo mais, ele falando, mas eu tô aqui em São Paulo há não sei quantos anos, tal, e eu tô assim, tentando me adaptar. Eu consigo entender como o paulista pensa e sei como o carioca pensa.
que ele falou assim, aquilo que de repente, a irmã da Cláudia, a Márcia, né, Cláudia? Foi, né, tá, que a Márcia estava se sentindo lá em Curitiba, de repente ele falou assim, olha, se chegar lá no Rio, tem um cara lá na obra, o cara é trabalhador, o cara tá assim, cara que rala, gente que rala, que faz, tá lá na obra, pedreiro que for, tá lá rebocando a parede, não sei o que tal, chega sexta-feira, o cara fala, meu, ô fulano, arrumei uma casa não sei aonde, não sei o que, tá tudo certo, vai ter praia, sol, meteorologia, não sei o que, tá tudo certo, vambora, o cara larga o serviço e vai. Ele falou assim, isso pra vocês paulistas é inconcebível, mas pra gente no Rio, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, de repente, é aquele momento que eu tenho para desfrutar com a minha família, para eu estar junto, curtindo um momento agradável com a minha família. Eu vou depois, na hora que chegar segunda-feira, eu vou retomar de onde eu peguei. Não é que eu sou encostado, não. É que o carioca vê naquele momento, assim, o carioca vê naquele momento, é a janela de oportunidade que eu tenho para fazer. Né? E eu pego e faço. Agora, às vezes vocês aqui em São Paulo, vocês se privam disso por conta, sei lá, desse negócio de querer trabalhar. Então, então, por isso que assim, eu botei vocês meio que na encruzilhada, hashtag somos todos formigas ou somos todos cigarro, porque é cultural, tá? Bom, eu não lembro, o Sidney levantou, vai lá, Sidney. Não, só para completar o seu exemplo aí, o produtor do show dos Rolling Stones em Copacabana, que foi o maior show, né, 1 milhão de pessoas e não sei o que, lá. O cara comentou sobre isso, falou assim, cara, a dificuldade aqui é enorme, porque você contrata 100 funcionários para trabalhar na produção. Aí eles primeiros formam grupinhos, aí passa uma menina na praia de biquíni, eles param 10 minutos para olhar e assobiam e não sei o que, lá, e o trabalho vai ficando, e o prazo vai estourando, e o negócio vai ficando tenso. Então, para quem é de fora, por exemplo, de outro país, né, o cara não entende, fala assim, meu, não vai acontecer esse negócio. Imagina, o cara é produtor do show dos Rolling Stones, não tem dar errado. Não existe isso. Ele precisa montar o telão, a luz, entendeu? Não tem. É contrato assinado, direito de transmissão, um monte de coisa pendurada em cima. E aí, cara, como que o cara aceita isso, né? Ele que é de fora. Então, eu acho que essas diferenças culturais, elas são enriquecedoras justamente da cultura local, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse desafio.